que aconteceu direito, mas tudo bem. Ok. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Isadora, eu sou uma das voluntárias da Mais, e hoje a gente vai falar sobre matéria escura, que é um tema muito discutido, principalmente na astrofísica, porque é como se fosse um mistério, ninguém sabe exatamente o que a matéria escura é. Então, eu queria dar como se fosse uns 10 segundos para vocês pensarem o que seria a matéria escura para vocês. Porque, na verdade, eu não sei. Então, a matéria escura ela vem sendo um mistério e uma vez o Neil deGrasse Tyson disse que o nome poderia, por exemplo, estar totalmente errado, porque ela poderia não ser uma matéria. É como se fosse uma força negra que mantém o universo em equilíbrio, e a gente vai entender essa referência um pouco depois. E por isso que a gente faz essa meio que comparação com os Star Wars. Então, a matéria escura, ela vem sendo um mistério desde 1933, quando ela foi primeiramente mencionada. A teoria sobre a matéria escura nunca foi comprovada, apesar de que o fato de que existe alguma coisa no universo foi comprovado. Ou seja, a gente sabe que tem alguma coisa lá, mas a gente não sabe o que é, nem o que faz exatamente ou por que está lá. Alguns cientistas, inclusive, acreditam que a matéria escura seria uma propriedade da gravidade, e isso nos leva meio que ao fato do porquê que o nome da matéria escura poderia estar errado. Mas a grande maioria ainda acredita que seja algum tipo de matéria que a gente só não conhece muito sobre. A matéria escura ela foi descoberta e ela é importante porque é ela que permite que sistemas complexos existam no nosso universo. Então, o sistema solar, galáxias, aglomerados de estrelas, todos esses sistemas que demandam uma força gravitacional para ficarem juntos, necessitam da matéria escura para existir. Por quê? Porque os cientistas, eles calcularam a força gravitacional produzida pela matéria bariônica, que é a matéria normal que a gente conhece, e eles chegaram na conclusão de que essa força não seria suficiente para manter essas estruturas complexas juntas. E é aí que, como a matéria escura, como a força negra que mantém o universo em equilíbrio ou em conjunto. Porque sem ela, a Terra ia ficar voando por aí a esmo e ninguém sabe o que ia acontecer direito, mas a gente sabe que todas essas estruturas complexas, que inclusive possibilitam a vida, não poderiam existir. E se vocês se perguntam do tipo, qual que seria a importância da matéria escura, sabe? Por que eu tenho que saber sobre matéria escura? Bem, a não ser que você conheça algum tipo de viver sem uma estrela perto, provavelmente você precisa de matéria escura. Como eu tinha dito antes, a matéria escura, ela impossibilita sistemas complexos, ou seja, a gente não teria a Terra perto do Sol, a Terra estaria vagando a esmo e sabe-se lá o que ia acontecer. Bem, isso aqui é só um exemplo do que aconteceria caso o Sol apagasse, tipo, se ele deixasse de brilhar. Ia demorar 8 minutos e meio pra gente perceber que o Sol apagou, porque é o tempo que a velocidade da luz demora para chegar à Terra. E a primeira coisa que ia acontecer é que, com certeza, as temperaturas iam começar a cair, só que não tão drasticamente, e a gente ia perder praticamente qualquer tipo de comunicação eletrônica, porque os satélites que a gente usa para mandar comunicação aqui na Terra são movidos por painéis solares, ou seja, eles necessitam da energia do Sol. E sem o brilho do Sol, não tem satélite, então não tem comunicação. Então, além da gente estar num completo escuro, a gente também não ia poder se comunicar com ninguém sem usar modos de fala tradicionais, digamos assim, que é conversar cara a cara ou, sei lá, mandar uma carta, mas seria meio difícil ler uma carta sem luz, mas tudo bem. Sem o Sol, a gente ia ficar também depressivo, porque o Sol produz vitamina D e isso é muito importante para o bom humor das pessoas. E, além disso, a luz ia durar algum tempo por causa do efeito estufa da Terra, porém, ia chegar um momento que ela simplesmente ia acabar, não ia mais ter luz. E sem luz a gente não tem a fotossíntese. Então, sem a fotossíntese, as plantas iriam morrer. E com as plantas, os herbívoros seriam os primeiros a serem extintos e depois os carnívoros. E daí todo mundo estaria meio que numa situação de falta de comida, tipo, mundial. As temperaturas, depois de 1 ano, depois do Sol ter apagado, iam cair para menos 70 graus Celsius. E o único tipo de vida nessa temperatura do planeta, na superfície de menos 70 graus Celsius, seriam algumas bactérias que conseguem sobreviver a essas temperaturas extremas. E também bem fundo dos oceanos, porque
os oceanos iriam começar a congelar. Porém, a parte funda deles ainda seria água líquida e algum tipo de vida poderia sobreviver perto das fontes hidrotermais, porque elas meio que trazem o calor do núcleo da Terra para o fundo dos oceanos. Mas depois de milhares de anos, os oceanos iam congelar por completo, então não ia ter nenhum tipo de vida no planeta. E sem a força gravitacional forte do Sol, a matéria escura pode levar, tipo, a maior importância nisso. É claro que ela é o mais importante, digamos assim, a mais forte em manter o Sol e a Terra juntos, mas sem a força gravitacional do Sol, ela não consegue fazer o trabalho sozinha, digamos. Então a Terra ia meio que voar por aí a esmo pelo universo, e talvez com algum tipo de sorte ela poderia achar outra estrela para orbitar, mas ela estaria completamente sem vida. Travou. Ok, então basicamente a gente ia ser extintos como os dinossauros, porque sem o Sol não tem vida nenhuma na Terra. Mas essa era, tipo, a importância da matéria escura, direta pra gente. E agora a gente vai dar uma olhada nos estudos relacionados à matéria escura. A matéria escura nunca foi comprovada, apesar de que o fato de que alguma coisa existe lá fora já foi. A Vera Rubin foi a que comprovou a existência de alguma força desconhecida que possibilita a existência de estruturas complexas no universo, que nem a gente tinha falado antes. Então, apesar da gente não saber se é a matéria escura e se realmente é uma matéria ou se é uma partícula, ou se é uma propriedade da gravidade, a gente sabe que tem alguma coisa lá fora que a gente ainda não conhece 100%, que é o que possibilita a vida no planeta e também a existência das estruturas complexas, que nem a gente vem falando. Então, por que é tão difícil saber sobre a matéria escura? A matéria escura, ela é como se fosse 100% invisível. E eu não digo isso como, os micro-organismos são invisíveis. Não, ela é invisível. Tipo, os micro-organismos você consegue ver com um microscópio um pouco mais elaborado ou coisa do tipo. Mas a matéria escura, ela não emite, não reflete e nem absorve luz. Então, ela é totalmente invisível para qualquer tipo de máquina ou equipamento que a gente tente fazer com pelo menos o que a gente sabe por enquanto, porque tudo que a gente vê são fótons. O que são fótons? Fótons são luz. Então, o que a gente vê? O que possibilita a gente ver alguma coisa? É o fato dos fótons baterem em um material e ejetarem elétrons que vão parar exatamente na pupila do nosso olho. É assim que a gente consegue ver alguma coisa. Então, na verdade, você não está vendo uma mesa, você não está vendo uma cadeira, você não está vendo a tela do computador, você está vendo fótons, ou seja, você está vendo luz. E sem ser capaz de refletir ou absorver ou até mesmo emitir luz, a matéria escura é totalmente invisível, digamos assim, porque é como se os fótons estivessem indo na direção dela, mas do nada fossem curvados e não tocassem nela. Então, e é isso que faz ela tão complicada de ser estudada, porque ela causa uma curvatura na luz. Porém, existem alguns jeitos indiretos de descobrir essa curvatura na luz, e é por isso que a gente conseguiu achar meio que um desfecho para a matéria escura, digamos assim, que na real não é um desfecho, porque a gente ainda não chegou numa conclusão concreta sobre o que ela seria. Como eu tinha dito antes, em 1933 ela foi teorizada pela primeira vez por um astrônomo suíço chamado Fritz Zwicky. Em 1970, a Vera Rubin, ela meio que descobriu evidência que suportava a existência de uma tal matéria escura. Não, a gente acha que ela deve ser, apesar, né? Tipo, a gente não tem certeza se é exatamente como a gente pensa que é, mas a gente sabe que tem alguma coisa lá. Em 1980, cientistas começaram a correr testes sobre a matéria escura em laboratórios embaixo do, tipo, underground, tipo subterrâneos. E em 2000 começaram os testes baseados no espaço. Então eles meio que levaram esses testes para a Estação Internacional Espacial para procurar por evidências indiretas de matéria escura ou algum fragmento disso. Mas até hoje a pesquisa continua e ninguém sabe o que está acontecendo ou o que a matéria escura é. Ok, uma coisa que vocês têm que saber sobre matéria escura, que é muito legal, é que buracos negros não possuem matéria escura. É como se o Darth Vader estivesse lá no buraco negro, tipo, não, matéria escura, aqui você não entra, porque é como se a luz fosse
Vamos dizer que a luz são os Jedi e o Darth Vader, o buraco negro, digamos assim. O buraco negro, ele não tem matéria escura porque como a gente consegue ver nessa foto, ao redor dele, ela não foi curvada. Então, mesmo que exista alguma porcentagem de matéria escura dentro do buraco negro, ela é mas tão pequena que é relevante. Porque se tivesse alguma matéria escura relevante em buracos negros, a gente não ia ter essa foto do buraco negro. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas essa parte laranja, esse círculo laranja com vermelho, meio amarelado também, é a luz sendo absorvida pelo buraco negro, não é o buraco negro em si. O buraco negro é como se fosse esse pontinho preto aqui no meio, digamos assim. Então, se tivesse matéria escura no buraco negro, a gente não teria essa foto porque a gente não teria a luz. E é a luz que permite a gente ver qual que seria mais ou menos o espaço que o buraco negro está ocupando na foto. Então, matéria escura não existe nos buracos negros. Bem, uma coisa interessante sobre a matéria escura é que a densidade dela no universo vem mudando pelos anos. Ninguém sabe ao certo se é só porque o universo está expandindo ou se é porque ela está colapsando sobre a força da gravidade. Alguns cientistas até mesmo pensam que talvez ela esteja criando nova matéria escura, só que não na mesma velocidade na qual o universo está expandindo, porque o universo expande numa velocidade meio alta, digamos assim, através da energia escura, que não é bem utópico, então vamos deixar a energia escura pra lá, mas é um mistério que nem a matéria escura, se vocês querem saber. Então, alguns cientistas até mesmo ficam confusos e cogitam a hipótese da matéria escura estar meio que contradizendo as leis da física e criando nova matéria escura. E é isso o que fez os cientistas pararem para pensar, bem, ela talvez estivesse quebrando as leis da física, mas e se ela não estivesse? E se realmente a matéria só se transforma? Se isso estivesse certo, se a matéria não pode ser criada e a matéria escura estivesse aumentando, tipo, a quantidade de matéria escura está aumentando apesar da densidade estar diminuindo, então quer dizer que a matéria bariônica está se tornando matéria escura. Então, é tipo um ponto inicial para alguma pesquisa que tente transformar a matéria bariônica em matéria escura, que inclusive a gente vai dar uma olhada em seguida, porque sim, já teve uma pesquisa que buscou fazer isso através de matéria bariônica, e os resultados foram bem positivos, digamos assim. Mas no mais é isso, a distribuição sobre a matéria escura. Uma coisa legal de saber é que a matéria escura não é antimatéria. Por que a gente sabe isso? Porque a gente sabe o que é antimatéria. E como a gente sabe a definição de antimatéria, a gente pode meio que testar ela na matéria escura e ver se bate ou se não bate. E no caso, não bateu. O que acontece é que quando a gente passa algum tipo de... Eita, travou? Quando a gente passa algum tipo de radiação pela antimatéria, ela produz raios gama únicos que não são produzidos quando a gente faz a mesma coisa com a matéria escura. Então a gente sabe que a matéria escura não é antimatéria por causa disso. Não sei o que aconteceu aqui, mas eu acho que travou um pouquinho, calma aí. Isso, ok, tudo certo então, agora eu acho que voltou. Então é por isso que a gente sabe que a matéria escura não é antimatéria, porque senão a gente conseguiria passar a radiação pela matéria escura e obter como resultado esses raios gamas, mas a gente não consegue, então a gente sabe que não é antimatéria. Outro ponto importante de saber sobre a matéria escura é que ela não é nuvem escura de matéria comum. Sim, o nome é bem confuso, mas tipo, existe as nuvens escuras de matéria comum e existem a matéria escura. E a gente sabe que elas são coisas diferentes. Porque exatamente pela mesma lógica que a gente sabe que ela não é antimatéria, mas um pouquinho diferente. Bem, a gente sabe que essas partículas que formam as nuvens escuras de matéria bariônica são bárions, que é basicamente tudo que forma a matéria normal ou bariônica que a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar, que a gente conhece no universo. E a gente consegue detectar essas nuvens através da absorção da radiação que passa por elas. E a gente não consegue fazer isso na matéria escura. Então, se a gente meio que jogar uma radiação na matéria escura, ela não vai absorver nada. Enquanto que as nuvens escuras de matéria bariônica vai absorver. E é por isso que a gente sabe que elas são coisas diferentes. Mas então, a gente ficou tanto tempo aqui falando sobre o que não seria matéria escura. Afinal de contas, o que é matéria escura?
Bem, matéria escura é uma hipótese que busca explicar o porquê que a gente tem sistemas complexos no universo, sendo que a força gravitacional da matéria bariônica não é o suficiente para isso. E esse gráfico eu acho muito incrível, porque se vocês perceberem, a normal matter, que seria a matéria normal, a matéria bariônica, é o que a gente conhece, é o que a gente sabe do nosso universo. E ela só chega a 5%. É como se você tivesse 20 pessoas numa sala e você só conseguisse enxergar uma. E o resto você nem sabe quem são direito, podia ser, sei lá, um alienígena e você não faz a mínima ideia, mas você sabe que tem alguma coisa ali. Sendo que digamos que 15 pessoas nessa sala, você tem mais incerteza ainda, você não tem a mínima ideia, que seria a energia escura. A energia escura é um mistério ainda maior do que a matéria escura, por assim dizer, porque é ela o que a gente acredita que está fazendo o universo se expandir. Então, é uma coisa muito legal. Só de imaginar que a gente só conhece 5% do nosso universo, é tipo... A situação da sala de aula, digamos assim, pensa na sua sala de aula. A sala de aula geralmente tem 20 pessoas. É como se você só conseguisse ver uma pessoa na sua sala de aula. Tipo, é uma parte tão pequena do nosso universo, sabe? E continua um mistério de toda a evolução que o ser humano tem tido desde o início dos tempos, digamos assim. Outra matéria legal sobre a matéria escura é a densidade da matéria escura. Como eu disse antes, a gente consegue ver as consequências indiretas da matéria escura porque ela curva a luz. E isso só seria possível se a teoria da relatividade do Albert Einstein estivesse correta. Então é como se houvesse uma curvatura que gera uma lente gravitacional, que a gente vai ver em seguida, e é isso que possibilita a matéria escura de existir. E por que a gente acha que é uma matéria? Por que a maioria dos cientistas acredita que é uma matéria? Justamente por isso, porque ela curvando a luz é como se ela tivesse algum tipo de densidade. E aqui é um videozinho que é muito legal sobre a teoria da relatividade. Tipo, eu não posso colocar pra vocês, porque se eu colocar pra vocês o YouTube meio que alguma coisa do tipo. Mas, basicamente, ele fala sobre utilizar a força gravitacional de um planeta e outro. Por exemplo, no voo da Apollo 11, que levou o homem à Lua, eles usaram, tipo, essa forma de 8 pra ir pra Lua e voltar. Eles usaram a força gravitacional da Lua pra fazer isso. E também... isso daqui, que é a minha parte favorita, que é quando ele explica que, apesar do Sol ser muito maior do que a Terra e a gente imaginar o Sol como uma coisa parada, que não tá fazendo nada e só faz os outros girarem ao redor dele, a Terra também tá fazendo uma força no Sol, digamos assim. Então, nessa simulação, a gente consegue ver aqui que o Sol, ele tá girando em consequência do planeta, mesmo o planeta sendo muito menor do que ele. Então, dois corpos no universo, se eles possuem massa, um vai fazer o outro girar. Então, não é como se tivesse um corpo no universo parado e o outro girando ao redor dele. Não, os dois estão girando. Só que essa grande diferença de massa faz com que a força gravitacional de um seja bem maior do que a do outro. E por isso que o movimento do Sol em relação à Terra, digamos assim, fica bem irrelevante. Mas é uma coisa bem legal e é o que permite a gente saber um pouquinho sobre a matéria escura, a teoria da relatividade do Einstein. É tipo uma base um pouco mais concreta, digamos assim, para a matéria escura. Porque sem essa teoria ia ser bem complicado da gente descobrir sobre as lentes gravitacionais e sobre a densidade da matéria escura e por que ela tá curvando a luz, sabe? Tipo, como assim? Que é uma coisa legal para falar sobre matéria escura. Então, basicamente, esse estudo queria demonstrar que a matéria escura ela está mais presente em universos, em sistemas em que não estão produzindo mais estrelas, quanto que galáxias ativas, que estão produzindo estrelas ainda, possuem bem menos matéria escura, como se a produção de estrelas meio que escura dali ou alguma coisa do tipo. Porém, como eu disse antes, isso se baseou em algumas técnicas que não são muito bem vistas aos olhos de quando se chega ao ponto de matéria escura, quando a gente está falando de matéria escura. Então, na verdade, ainda é uma grande incógnita se a densidade da matéria é uniforme em todo o universo ou se realmente depende se existem estrelas ativas na galáxia. E aqui que a gente vai explicar sobre as imagens virtuais ou as lentes gravitacionais da matéria escura. Bem, aqui
é uma imagem virtual da galáxia, aqui é uma galáxia, aqui é outra imagem virtual, e aqui é um aglomerado de estrelas. Os aglomerados de estrelas são estruturas complexas, ou seja, possuem muita matéria escura. E digamos que a Terra está aqui, esse pontinho aqui, e essa daqui é a nossa galáxia Via Láctea, e a gente meio que coloca o Hubble, por exemplo, para ver essa galáxia distante. Bem, para a gente conseguir ver qualquer coisa, como a gente tinha falado antes, a gente utiliza fótons, que é a luz. Então é como se o Hubble mandasse uma luz que, a princípio, teria que atravessar esse aglomerado de estrelas, chegar na galáxia distante e voltar sem sofrer nenhuma curvatura. Porém, como a gente tinha visto antes, acredita-se que a matéria escura curve a luz. Então, ao invés da luz passar diretamente no meio dessa aglomerado de estrelas, ela vai começar a ser curvada e quando ela voltar para a Terra, ela vai, cada vez ela vai curvar mais. Aqui é o ponto crítico, que é onde tem mais matéria escura, então ela fica mais curvada e depois vai descendo a quantidade de matéria escura e a gente vai começando a ter uma menor curvação, então a gente eventualmente consegue chegar na galáxia distante, porém quando a reflexão da luz volta, quando o Hubble recebe esses fótons que foram refletidos para observar a galáxia distante, é como se chegassem informações de duas galáxias diferentes, porque a luz que a gente mandou aqui em direção reta, ela não vai simplesmente para cima ou só para baixo, ela vai para os dois lados. Então é como se a luz estivesse indo assim e do nada ela se abrisse para ir para os dois lados e depois se encontrasse. Então a gente acaba tendo duas lentes gravitacionais, que são as imagens virtuais da matéria escura, e aqui é o Darth Vader dizendo a luz não entra aqui, como a gente disse antes. Então, curvatura da luz é o que permite a gente saber que existe alguma coisa lá e que provavelmente é a matéria escura. Aqui são alguns exemplos bem legais sobre a curvatura da luz, porque, como você pode ver aqui, tem tipo um aglomerado de estrelinhas aqui, outro aqui, e a luz meio que fez uma curva. E é exatamente isso que acontece, ela faz uma curva, e por isso que a gente começa a ver esses espelhos de galáxias ou imagens virtuais, tipo, que não são reais. Aqui são de quasars, que é outro tópico que a gente pode ver depois, e esses aqui em vermelhinho são realmente de galáxias. E, na verdade, a gente não tem como saber ao certo qual seria a imagem real da galáxia, porque a gente recebe várias imagens virtuais e a gente meio que tem que fazer uma média. Só que sem saber a densidade da matéria escura e o quão bem ela está distribuída, a gente não consegue calcular exatamente onde é que estaria essa galáxia ou esse quasar. Então, geralmente, os cientistas consideram que a densidade da matéria escura é uniforme e eles tentam se basear em diversos testes que eles fazem para tentar pegar galáxias e tudo mais, para ver o quanto que certa quantidade de matéria escura iria curvar certa quantidade de luz. Aqui são mais fotos sobre as lentes gravitacionais, então, tipo, a gente tem várias imagens em cada uma desses 6 quadradinhos. Tipo, dá pra ver um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, até um pontinho aqui no meio, só que só um deles é a imagem real da galáxia, ou até mesmo nenhum deles. Então, na verdade, a galáxia pode ser, tipo, nenhum deles, porque a luz nem chegou exatamente a ser devolvida exatamente onde ela bateu, digamos, detida, né? Então, o objeto, a galáxia que refletiu a luz, talvez tenha sofrido uma curvatura tão grande na matéria escura que a gente nem chegou a ver a imagem real dela. E aqui é quando começa a ficar bem interessante, porque lembra que a gente falou antes que alguns cientistas acreditavam que talvez a matéria escura estivesse quebrando as leis da física e, quem sabe, criando matéria do nada, o que não é uma lei da física comum, porque a gente geralmente acredita que, tipo, a matéria não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. E foi nisso que esses cientistas se basearam. Os físicos nucleares, Mikhail Bashkhanov e Daniel Watts, da Universidade de Nova York, eles acreditam ter descoberto a partícula da matéria escura chamada de D-Star Exaquark. D-Star, a gente acredita que o D seja de dark, que é tipo escura, star é tipo de estrela, e Exa é de 6 e quark é meio que, a gente vai explicar agora, que são meio que a menor unidade de matéria que a gente conhece até então, porque 3 quarks formam um nêutron, e como a gente sabe, os nêutrons com os prótons formam um núcleo e com os elétrons formam um átomo, porque há muito, muito tempo a gente acreditava que o átomo seria
a menor unidade da matéria, mas aí a gente descobriu que, opa, existe o núcleo e os prótons e os nêutrons, e, meu Deus, existe quarks dentro do nêutron. Então, pois é, a gente está descobrindo novas coisas a cada dia. Então, o que esses cientistas fizeram? Esses cientistas pegaram a matéria normal, a matéria bariônica, que é formada por quarks, é formada por baryons, e eles juntaram 6 desses quarks juntos para tentarem formar uma partícula nova, uma partícula diferente que eles acreditavam que poderia ser a matéria escura. Então, eles meio que fizeram isso. Eles meio que tentaram juntar 2 nêutrons ou 2 prótons para formar uma partícula só com 6 quarks. E eles testaram ela com vários experimentos e a conclusão foi de que, ok, a gente precisa testar ainda mais, a gente precisa de novos estudos para realmente chegar numa conclusão concreta, mas foi uma resposta muito promissora, digamos assim. Então, eles realmente acreditam que eles estejam no caminho certo para descobrir o que é matéria escura e realmente acreditam que talvez essa partícula seja a escura que existe no nosso universo, o que é uma coisa muito legal. E meio que para terminar essa apresentação, eu queria deixar aí vocês com essa pergunta do tipo, qual que seria o papel da matéria escura na expansão do universo? Tem uma prática muito legal que se você pegar um balão... Calma aí que eu tenho um balão. Se você pegar um balão e você fizer várias bolinhas nele, como se as bolinhas fossem planetas, ou galáxias, ou estrelas, ou aglomerados de estrelas, ou qualquer coisa, sinceramente, ó, eu vou fazer umas bolinhas no balão. E o balão seria como se fosse o nosso universo. Porque quando você encher o balão, você vai ver que a distância entre essas bolinhas que você desenhou, ela vai aumentar. E é isso o que prova que o universo está em expansão. E a gente sabe disso calculando a distância entre a nossa galáxia com outra galáxia. A gente faz isso calculando o tempo que a luz demora para ir numa galáxia e voltar. Então é uma coisa relativamente fácil de se fazer. Ou talvez só observando 2 galáxias e vendo o quanto que elas estão distantes uma da outra. E os cientistas chegaram à conclusão de que realmente as galáxias estão ficando cada vez mais distantes uma da outra, com exceção da Andrômeda e da Via Láctea, ou seja, a Andrômeda ela tá meio que vindo em direção da Via Láctea e os cientistas acreditam que essas galáxias vão se colidir. Então, o balão representa muito bem isso, porque às vezes, principalmente os que estão bem aqui no núcleo, não aumentam exatamente a distância entre os pontinhos, mas diminuem. E daí, deixa eu encher o balão aqui pra vocês. Ih, tá furado, mas deu pra ver, né? Não tô conseguindo ver bem, mas tipo, dá pra ver que a distância vai aumentar entre um balão e outro. Deixa eu tentar pegar outro aqui. Mas tipo, é basicamente isso. O papel da matéria escura, ninguém sabe qual que seria. A gente acredita que seja tentar manter os sistemas, os aglomerados de estrelas, as vias lácteas, digamos assim, né, que na verdade são as galáxias, que mais ou menos o papel da matéria escura seria manter eles juntos, porque se a gente não tivesse, por exemplo, como a gente falou antes, o Sol perto da Terra, a gente não teria vida no planeta. Então, se não tivesse matéria escura, nenhum planeta seria capaz de ter vida, porque nenhum planeta conseguiria ficar perto de uma estrela. E com isso, bem, não teria as condições necessárias, pelo menos para a vida que a gente conhece. Ok, não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver que, tipo, a distância tem 2 pontinhos aqui. Esse é o centro entre eles, eu tô segurando. E vocês conseguem ver que a distância mudou muito, né? Tipo, tava aqui onde estão meus dedos e agora essa é a distância dos pontinhos. Então, é mais ou menos isso, é uma demonstração de por que a gente acredita que o universo está expandindo e como exatamente ele está expandindo. E é isso. Vocês têm alguma pergunta de qual seria a matéria escura? Deixa eu ver o chat. Ok. É basicamente isso mesmo. Eu sei que tá com um pouquinho de delay entre o vídeo no YouTube e o que eu tô falando, então eu vou esperar um pouquinho pra ver se vocês têm alguma pergunta. Mas basicamente é isso. Se a gente tiver que concluir o que seria matéria escura, eu falaria que é uma hipótese que ainda está sendo estudada, que busca explicar
o porquê que estruturas complexas existem no nosso universo, porque a gente sabe que a força gravitacional da matéria bariônica ou da matéria normal não é o suficiente para permitir a existência dessas estruturas como sistemas solares ou galáxias, aglomerados de estrelas e muitos outros. E que ela é vital à vida, porque sem ela os planetas não seriam capazes de ficar próximos a uma estrela, ou seja, não conseguiriam orbitar uma estrela, e sem uma estrela a ser orbitada por um planeta, não seria possível a existência da vida como a gente conhece. E qualquer tipo de conhecimento, acho que é muito crucial. A gente está aprendendo cada coisa nova a cada dia e eu não sei, matéria escura é realmente um assunto que eu gosto muito. E se vocês têm alguma dúvida, eu vou tentar fazer o meu melhor pra responder ela, porque como vocês sabem, é um mistério e ninguém sabe tudo, tipo, e realmente ninguém sabe tudo, porque ninguém sabe nem o que é matéria escura exatamente, mas acho que o ponto mais legal da apresentação foi falar sobre esse estudo recente do D-Star Exaquark, que é como se fosse uma partícula que seria a matéria escura. Então, eu vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Vocês podem deixar nos comentários.